trabalhadores. Amém. Te adoramos, Pai, pela Tua palavra, porque ela tem sido o nosso alimento todos os dias. É por ela que estamos de pé, é por ela que vivemos, pois ela tem sido o nosso caminho, a nossa direção todos os dias. Te adoramos pela Tua palavra, Pai, e te pedimos que o Teu Espírito Santo possa falar conosco através dela, usando as nossas vidas. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, esse texto, como eu disse, talvez seja um texto conhecido por todos. Esse texto fala da vida de um jovem que um dia tomou uma atitude. Ele queria conhecer o mundo, porque a casa de seu pai já não estava boa para ele. Ele não gostava mais de ficar na casa do pai. Ele queria conhecer o mundo. E o texto fala que esse jovem chegou para seu pai e disse: Pai, dá-me a parte que me cabe da herança. Eu fico imaginando um pai, quando um filho se dirige a ele e faz uma proposta dessa, né? Pai, me dê a minha parte da herança, que eu quero conhecer o mundo, conhecer a vida. Irmãos, nós bem sabemos que herança se recebe quando alguém morre, não é verdade? Alguém deixa alguma coisa para alguém. Hoje eu não posso deixar herança para ninguém, porque eu estou vivo. Como é que eu vou deixar herança para alguém? Deixa herança quando morre. Mas é interessante que, quando nós meditamos na cabeça deste jovem, nós vemos que para ele, seu pai já estava morto, porque ele já queria a parte da herança. O pai não significava mais nada para ele, por isso que ele queria a herança. E o pai, sabiamente, deu-lhe o que lhe cabia na herança, na fazenda. E o texto fala que ele transformou tudo que ele podia em dinheiro e saiu por uma terra distante. E lá ele começou a gastar tudo que ele tinha, tudo que ele herdou. Nós bem sabemos que dinheiro tem que ser administrado, ele não pode ser gastado. Tem que saber administrar, senão ele vai embora. Por mais que você ganhe, ele vai acabar. Eu conheci uma pessoa que há uns anos atrás se falava de loteria esportiva, os irmãos lembram? Hoje é Mega Sena, né? Há uns anos atrás era loteria esportiva. Eu conheci um cidadão que ganhou um dinheiro muito grande, muito grande. E a história desse cidadão é que ele chegou num posto de gasolina para abastecer o carro. Ele era motorista de um caminhão, e o frentista disse para ele assim: Fulano, eu estou precisando fazer esse jogo, mas eu não tenho dinheiro. Você me empresta esse dinheiro para fazer esse jogo? Se eu ganhar, eu reparto com você. Não é que o camarada ganhou e dividiu a metade com ele, e foi muito dinheiro. Os dois ficaram muito ricos, compraram fazenda, compraram casas, enfim. Não demorou 10 anos, eles estavam pobres de novo. O frentista voltou a ser frentista e o caminhoneiro voltou a ser dirigir caminhão. Interessante, né? Como que vai, como que vem, como que vai rapidinho. E assim foi com esse cidadão aqui, esse filho aqui, que quis do seu pai parte daquilo que ele achava que tinha, que era a herança. Meu Deus, o meu pai tem a dele, ele me dá se ele quiser, eu não tenho direito a nada, não é verdade? Para mim essa é a lógica, eu sou certo de pensar isso. Meu pai me dá se ele quiser, se ele não quiser, não me dá. Mas o pai desse jovem fez algo tremendo, deu a ele. E ele foi. E lá, enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha muitos amigos. É assim, não é verdade? Quando nós temos dinheiro, nós temos muitos amigos. Casa cheia, vamos fazer um churrasco amanhã, está cheia a casa. Não é verdade? Quando tem dinheiro,
Muito dinheiro, muito amigo. Pouco dinheiro, pouco amigo. Nenhum dinheiro, nenhum amigo. A vida é assim. E com esse cidadão, com esse jovem, não foi diferente. Ele aprendeu uma lição tremenda, que muitos precisam viver para aprender. Outros não. Outros olham, observam, aprendem e não praticam. É como a palavra de Deus está aqui. Nós analisamos, estudamos, vemos os conselhos que ela tem para nos dar e nós praticamos ou não. Não precisamos sofrer as penalidades que tem nela. Precisamos simplesmente ler, compreender e praticar. Mas tem pessoas não. Tem pessoas que elas precisam sofrer. Elas precisam apanhar. Elas precisam sofrer na vida para entender o que Deus tem para elas. Aleluia. E com esse jovem aqui não foi diferente. Ele precisava sofrer. Ele precisava apanhar da vida para que ele entendesse que o que ele tinha de melhor na vida era estar na casa do Pai. No entanto, ele não reconhecia isso. Ele achava que o mundo lá fora poderia dar a ele coisas melhores. Poderia até ser momentâneas, coisas que ele jamais conheceu, ele viveu. Mas foi momento. Porque o mundo é cheio de fantasias e ilusões. E as pessoas caminham assim, vivendo fantasia e ilusão. E agora esse jovem gastou tudo que ele tinha. Muitos amigos, muitas mulheres, bebidas. Chegou-se um tempo em que acabou o dinheiro, acabou os amigos, acabou as mulheres, acabou as farras. E agora? E o texto fala, os irmãos podem ler depois, ele foi trabalhar para um cidadão lá. Esse cidadão, ele criava porcos. E ele agora, como judeu, foi cuidar de porcos. E para o judeu, irmãos, o porco era um animal imundo. O judeu não come carne de porco. O judeu não come carne de porco. E agora ele, sendo judeu, não só vai cuidar de porcos, mas vai também comer a comida que o porco comia. Como é que é sério isso, né? O texto fala que aquele homem, eles tratou com ele um salário, mas não dava comida a ele. E agora, para ele não morrer de fome, ele tinha que comer também a comida que aqueles porcos comiam. Olha só onde esse camarada foi parar. E o texto fala que ele ali vivia naquela situação difícil. Ele olhou para dentro de si, caindo em si. O texto fala aqui, né? No versículo 17 diz assim: e caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Aí agora ele, caindo em si, olhando para dentro de si, fala assim: não pode. Eu tenho um pai rico, eu tenho um pai que tem tudo para me dar, e eu aqui viver nessa situação? Não, vou voltar agora à casa de meu pai. Irmãos, agora ele reconheceu que tinha um pai. Agora o pai já não estava mais morto, agora o pai já estava vivo. Olha só, o que a pessoa precisa passar para entender as coisas de Deus. Agora ele lembrou que ele tinha um pai e disse assim: eu vou voltar à casa de meu pai, porque na casa de meu pai sempre há fartura, nunca tive necessidade de nada. Ele se lembrou do tempo em que vivia na casa do pai, não faltava nada, ele tinha tudo, o que ele precisasse ele tinha. E agora ele vem naquela situação ali e fala assim: não vou ficar mais aqui, eu vou voltar para a casa de meu pai. E o texto mais que eu li diz assim, ele fala algo tremendo aqui nesse texto que eu gosto muito de guardar e fala muito ao meu coração. Quando ele fala assim, já não sou, ele diz assim: eu vou chegar lá e vou falar para meu pai assim: olha, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele falou para ele: vou chegar lá e vou falar assim com meu pai: meu pai, não quero que você me receba como filho, não, quero que você me receba como um dos teus trabalhadores aí.
Então ele tomou uma atitude e se levantou. O texto fala assim: e levantando-se, foi para o seu pai. E algo tremendo aconteceu aqui, irmãos, quando ele se levantou. Irmãos, quando o homem se propõe a se levantar diante de Deus, Deus o vê. Aleluia. Deus o vê. Glória a Deus. Irmãos, e quando ele tomou essa atitude de levantar, aí o pai ouviu: epa, é meu filho. Ele se levantou, ele tomou uma atitude. Irmãos, o texto fala que ele foi caminhando em direção à casa do pai. E lá da casa, o pai já o via, desde o momento que ele tomou uma postura: eu vou me levantar. E quando ele se levantou, Deus o viu. Irmãos, assim não é diferente com o homem hoje, não é diferente conosco. E ele fala que, o texto fala que ele caminhando para a casa do pai. Eu posso até imaginar, eu vejo essas coisas, esse texto aqui, eu fico imaginando o pai sentado na varanda, numa cadeira, e olhando para a estrada. E de vez em quando o pai fica olhando: será onde ele está? Será que ele está vindo lá? Será que é ele? Irmãos, Deus trabalha de uma forma tremenda na nossa vida, na vida do homem, de um modo geral. E quando o homem toma uma postura, assim como esse jovem tomou, algo maravilhoso acontece. Deus se levanta para abençoar, para abraçar esse filho que se havia perdido. Deus se levanta. O texto fala aqui: e levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, o seu pai o viu. Isso é muito tremendo, isso é muito forte. Sabe por quê? Porque quando nós tomamos uma atitude, Deus nos vê. Ele vê a nossa atitude de fé, de desejo de acertar, de consertar. E quando nós tomamos essa atitude, Deus fala assim: agora é a hora que eu vou abençoar meu filho. E o texto fala assim: e o pai o viu de longe e se comoveu de íntima compaixão. Agora o pai, correndo, lançou o seu pescoço e o abraçou. Coisa tremenda isso aqui, né, irmãos? O pai pega parte da herança, dá para o filho vai, gasta tudo. E agora, quando ele vem, estrada fora, o pai o vê e corre para abraçar aquele filho. O pai que corre para abraçá-lo. Não foi o filho que correu para abraçar o pai, foi o pai que correu para abraçar aquele filho, que reconheceu que ele não podia viver fora da casa de seu pai. Irmãos, de hoje, espiritualmente falando agora, nós vemos vidas gastando tudo que Deus deu com o que não edifica, com o que não dá prazer, ou dá prazer momentâneo. Passou, acabou. Pessoas gastando seu tempo, sua saúde, com aquilo que não edifica, com aquilo que não faz nada, que não edifica nada. Ele gasta todo o tempo com aquilo. E quando ele vê, passou-se o tempo, passou-se a vida. E agora ele se encontra velho, cansado. E agora, o que fazer da vida? Mas uma das qualidades que esse jovem teve, uma das virtudes dele, foi reconhecer que ele não podia mais viver longe da casa do pai. Glória a Deus. E ele voltou. Irmãos, coisa boa é isso. Porque eu tenho um texto que fala assim que o errar é para os fracos. Errar é para os fracos. Mas reconhecer o erro e consertar são para os nobres. São para os nobres. Que entende isso. Nós temos pessoas hoje que sabem que está errado, mas não consertam. Sabe que o caminho que ele está andando não é caminho de vida, é caminho de morte. Ele persiste em andar naquele caminho. Mas esse jovem aqui não. Ele disse: eu vou voltar à casa de meu pai, porque lá eu tenho tudo que eu preciso. E o texto fala que ele voltou.
E o pai o recebeu de uma maneira tremenda. Tremenda. Irmãos, e Deus tem feito isso também hoje, na vida dos seus filhos, que se afastam da casa do Pai e vão caminhar por caminhos que não são os caminhos do Senhor. E lá eles desperdiçam tudo, eles perdem tudo, aí eles veem que tudo foi ilusão, que tudo foi fantasia, e que eles precisam voltar para a casa do Pai. E algo mais gostoso e tremendo em tudo isso, sabe o que é? É que o Pai nos perdoa e nos recebe. Meu Deus, isso é muito forte, né? O Pai sabe que nós vamos lá e vamos perder tudo se não morrermos, mas o Pai entende isso e nos deixa ir. Vai, você quer ir? Vai. E as pessoas vão, apanham. Feliz daqueles que voltam. Feliz daqueles que têm tempo para voltar. Porque tem muitos que não têm tempo para voltar, são ceifados pelo caminho fora, não é verdade? E nós temos motivos de sobra para adorar a Deus, porque estamos na casa do Pai. Precisamos de conserto, precisamos ser tratados, precisamos. Somos fracos, somos falhos, somos, mas estamos aqui. Estamos na casa do Pai. Porque aqui nós temos todos os meios de acertar, porque estamos aqui. Lá fora não. Lá fora é um abismo atrás de outro abismo. Um erro atrás de outro erro. Lá fora não temos como acertar. E esse jovem entendeu que ele precisava voltar. E quando ele voltou, o seu pai já o esperava de braços abertos. Irmãos, eu não sei o que tem acontecido com alguns dos irmãos aqui, como que os irmãos têm aproveitado o tempo, o seu tempo, a sua vida, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que é difícil estar na presença de Deus. É difícil, é verdade. Sabe por quê? Porque às vezes quando nós tiramos algum tempo para ler a palavra ou para orar, mas bate um sono, vem uma dificuldade, uma coisa e outra, sempre tem algo para nos impedir de estar a sós com Deus, de buscar o Senhor, de tirar um tempo para orar, para estar na presença dEle. Os irmãos já observaram que em frente a uma televisão, como é que o tempo passa, a gente nem vê. Vai-se embora, às vezes vai até madrugada, a gente não dorme, não é verdade? Não dorme. Bota o joelho no chão e começa a orar para você ver. 5 minutinhos, baixa o sono, uma coisa tremenda. Isso é difícil. Sabe por quê? Nós perdemos tanto tempo. Nós perdemos muito tempo com aquilo que não edifica, aquilo que não traz nada de bom para nós. Mas o segredo é reconhecer isso e voltar à casa do Pai, como esse jovem fez. Em que nós temos perdido o tempo? Em que você tem perdido tempo na sua vida? Com que coisas? É hora de ganharmos tempo. É hora de ganharmos tempo com as coisas de Deus. Eu vi uma vez uma reportagem, uma notinha, não sei se foi num jornal, em que por exemplo, uns 100 anos atrás, o cidadão perdia a carruagem, naquela época era carruagem, né? Ele perdia a carruagem, ele dizia assim: não tem problema não, semana que vem eu vou. Hoje, o sujeito quer pegar o avião hoje e chegar ontem. Mas está desse jeito. Tempo. As pessoas não querem perder minutos só do tempo com as coisas dessa vida, principalmente bens materiais. Ele tem que sair agora e chegar ontem. As pessoas estão vivendo estressadas. O estresse está matando, porque as pessoas só têm tempo para as coisas dessa vida. Eles não têm tempo para Deus, nunca tem. Nós temos experiência aqui. Às vezes a gente convida as pessoas para vir à igreja, eles nunca têm tempo. Mas para as coisas dessa vida, eles têm tempo de sobra. Vão à igreja? Eu não posso, não, cansado, uma coisa e outra. Mas aparece aí um filho que não é filho de Deus, vai fazer um show não sei aonde. Aí o cara sai daqui e vai parar lá na serra para ver um oprimido lá. Vai para a casa de Deus, ele não vai. Mas na hora que bate uma dificuldade na porta dele, a primeira coisa que ele lembra: ai meu Deus. Mas quando tem tempo para buscar Deus, ele não busca.
É hora de voltarmos, é hora de ganharmos tempo com as coisas de Deus. Vamos estar apercebidos, irmãos. Vamos deixar que a vida nos leve. Como tem até uma música conhecida aí, né? Deixa a vida levar, né? A vida está levando muitos que não tem se preocupado em buscar as coisas de Deus. A vida tem levado, o diabo tem levado, o mundo tem levado. Vamos voltar à casa do Pai, vamos voltar às coisas de Deus, vamos buscar mais o que é espiritual, o que edifica a nossa alma, o que alimenta a nossa alma. Vamos buscar menos as coisas fúteis e vazias. Irmãos, este é o conselho do Espírito Santo para mim e para você nesta noite. Essa é a palavra que Deus tinha para nós nesta noite. Vamos ganhar tempo. Nós temos perdido muito tempo com coisas vazias, com coisas fúteis. Vamos ganhar tempo, vamos buscar mais a Deus. Irmãos, coisa boa, coisa gostosa é quando você busca a Deus e quando você precisa dele, você dobra o joelho no chão, levanta a mão para você e fala: Pai, eu estou aqui, eu preciso disso. E Deus vem com socorro na hora. Irmãos, isso é bom demais. Você vê um Deus assim, um Deus presente na nossa vida, um Deus que cuida realmente, mais que um pai cuida de um filho. Eu sei que alguns irmãos aqui são pais, né? São pais. Eu não sou pai, eu não tenho filho. Nunca tive filho. E eu imagino o que é um pai. Eu fico vendo as pessoas dizendo, até pouco tempo estava conversando com um amigo e falou: Paulo, se você puder entender o que é um amor de um pai, rapaz, eu fiquei bobo. Quando eu me casei, ele dizendo, eu disse para minha mulher assim: olha, filho agora não, tenha paciência, né? Vamos viver a vida um pouco. Aí passou mais ou menos uns 5 anos. Ele falou assim: vamos, não, filho. Ela falou assim: vamos nos programar, então vamos. Programaram, nasceu a criança. Falou: Paulo, o menino nasceu, eu fiquei bobo. Eu vim em função daquele menino. Então os irmãos, imaginem Deus quando olha para você e quando olha para mim. Como Ele quer, né? Nos abraçar, cuidar de nós. Como um pai cuida de um filho, ele que ama, né? Ele quer acalentar, ele quer desviar dos caminhos tortos, ele quer desviar do mundo mal, ele quer fazer tudo, mas às vezes o camarada não deixa, ele quer fazer o que ele quer. Mas como é gostoso quando a gente ouve o conselho do Pai, quando se está na casa do Pai, e quando acontece alguma coisa conosco, nós dobramos o nosso joelho e falamos: Pai. O Pai imediatamente está pronto para nos atender. Os irmãos se lembram? Que todos nós aqui já somos quase todos adultos, só tem um jovenzinho. Vamos observar que às vezes quando uma criança, né? Ou até mesmo nós, uma criança mesmo, quando acontece alguma coisa com ela, ou uma briga na rua, uma coisa, a primeira coisa que ela grita: Mãe! Pai! Ele sabe que o pai vai correr rapidinho e vai tirar daquela situação, não é verdade? Um dia nós somos assim. E até hoje, quando acontece alguma coisa conosco, a primeira coisa que nós lembramos: Pai, me ajuda. Eu não tenho condição de fazer isso se tu não fizer por mim. E o Pai vem com aquele amor insondável. Não dá para imaginar o amor de Deus. Ele quer cuidar de você, quer cuidar de mim, quer te acalentar, quer te curar, encher o seu coração de paz. Vamos aproveitar mais o nosso tempo, irmãos, com as coisas de Deus. Vamos gastar mais o nosso tempo com as coisas de Deus, para que a hora que nós precisarmos dele, ele sempre estará ali pronto. Mesmo nós não fazendo, ele já nos ajuda. Que dirá um filho bom, não é verdade? Quando é filho ruim, o pai já abençoa, que dirá o filho bom, né? Nossa, que Deus abençoe essa palavra, que nós possamos aprender a gastar melhor o nosso tempo. Deus abençoe.